O estado do Amapá é um dos estados mais esquecidos do Brasil. Porém, ele possui uma das histórias mais incríveis desse país. Que o Amapá já foi objeto de colonização de vários países, isso não é novidade. Vários países já tentaram invadir esse estadozinho aqui. Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha e França. Só que a história moderna desse estado, ela é muito mais incrível. Em 1941, os Estados Unidos iniciou uma construção de uma base aeronaval aqui no estado. Só que na época, o estado do Amapá não era estado, ele era um território federal. E com a atenção da Segunda Guerra Mundial para acontecer, era plausível, fazia sentido que o Amapá entrasse nesse contexto, até porque é um território estratégico. E lá no município de Amapá foi construída uma base para dar suporte para os Estados Unidos, principalmente para os aviões e para os dirigíveis. Esse suporte seria de patrulhamento e de abastecimento para essas aeronaves. Vários navios mercantes já haviam sido afundados aqui na costa, então fazia sentido patrulhar a costa do Brasil, do Amapá. Até porque se algum submarino alemão, por exemplo, ou aliado fosse para os Estados Unidos, ele teria que passar por aqui. A construção dessa base naval ela concluiu em 1943 e os testes foram feitos então até 1945, com o final da guerra. Só que existe uma história ainda mais incrível aqui no Amapá. Em 1935, os alemães nazistas estiveram aqui, mais especificamente lá no Rio Jari, no município de Laranjal do Jari. O objetivo era invadir a Guiana Francesa. O Amapá, naquela época, era conhecido como Guiana Brasileira para os estrangeiros. E faz total sentido. Então, de 1935 a 1937, foi feita uma expedição pelos alemães nazistas aqui no Amapá. Eles andaram por todo praticamente o território do Jari, o rio Jari, e fizeram um documentário sobre isso. Apesar de parecer secreto, e inclusive alguns meios de comunicação ainda veiculam como se fosse uma operação secreta, na verdade não teve nada de secreto. O próprio presidente, até então presidente Getúlio Vargas, publicou, pediu para que fosse publicado no jornal no Rio de Janeiro, parabenizando essa operação, essa expedição dos nazistas no norte do Brasil, no Rio Jari. O objetivo dos nazistas aqui era, de fato, conhecer a divisa, conhecer esses limites entre Brasil e Guiana Francesa. Mas, na real, eles vieram aqui com outra historinha e que até serviu, que era fazer uma expedição científica pela Amazônia. E, na verdade, eles levaram até muitos bichos daqui, né? Um monte de crânio de mamíferos. O fato é, apesar do nosso estado, o estado do Amapá, parecer esquecido e pouco valorizado hoje, nos dias atuais, ele já foi, ainda é, mas já foi estrategicamente, geograficamente importante para a Segunda Guerra Mundial. Foi uma exploração bem sucedida pelos alemães, levaram esse documentário para a Alemanha, mostraram ao Hitler, inclusive descrevendo um povo indígena chamados Índios Aparaí, uma população indígena que fica ali às margens ao rio do rio Jari, no Laranjal do Jari.